Sejam todos bem-vindos ao novo episódio do nosso podcast De Mãe para Mãe Pode. Estamos no mês de abril, mês da conscientização do autismo, e por isso temos a obrigação, temos o desejo de levar para todas vocês o nosso projeto de educação em saúde, com informações relevantes. Por isso, eu conto aqui hoje com um time de mulheres, mães, especialistas, todas que vivenciam isso na sua realidade. Doutora Letícia, neuropediatra, ela é formada em pediatria pela Santa Casa de São Paulo, neuropediatria pela USP, mãe de 2 princesas e neuropediatra dos meus filhos. Seja muito bem-vinda. Eu que agradeço o convite, né, para falar de um tema tão importante, cada vez mais relevante, né, não só dentro da prática, né, do neuropediatra, mas também da nossa sociedade, né. Então, eu agradeço muito pelo convite de estar podendo aqui conversar um pouquinho. Maravilha. Priscila Kashimoto, advogada pela Universidade Federal do Espírito Santo, especialista em Direito Trabalhista e Direito Civil, mãe de uma princesa de 8 anos e que também vai dividir a experiência, a vivência dela conosco, além dos conhecimentos jurídicos tão essenciais no nosso dia a dia, não é mesmo, Pri? Sim, obrigada pelo convite, agradeço, espero, né, colaborar e trazer informações que sejam relevantes para vocês. Khadija Frisso, ela é pedagoga, a mãe do Matheus, um rapaz de 12 anos. Ela é minha amiga há mais de 24 anos, já estou denunciando a nossa idade. E a Khadija, ela tem uma história muito parecida com a minha. Eu fui fazer pediatria diante das dificuldades que eu encontrei com o meu filho. E ela foi fazer pedagogia também diante dos desafios que a maternidade apresentou, não foi, Khadi? Sim, é um prazer estar aqui, principalmente contribuindo com todas vocês. Eu agradeço o convite, principalmente porque está falando aí da área do autismo. Hoje a gente consegue ter mais informações e eu posso também estar contribuindo com todas as mães, né, juntamente com os profissionais da área, sobre todos esses desafios aí que eu vim enfrentando aí nesses 12 anos. A Khadi, ela é muito presente, muito participativa na escola, já apareceu no jornal com o esposo dela, o Márcio, também, que é um parceirão, né? Sim. Família é muito importante no meio disso tudo, né, gente? Muito importante. Então, vamos lá. Primeiro, vamos começar do começo mesmo. Doutora Letícia, fala pra gente um pouquinho. O que é autismo? Por que vem aumentando tanto o número dos novos diagnósticos? Sim, isso aí é um tema de muita discussão, assim, né, dentro da área, de muitos estudos, né, assim, cresceu muito o número recente de estudos, né, dentro do transtorno do espectro do autismo, e eu vou começar, então, né, definindo um pouquinho. Sim. Né, o transtorno do espectro do autismo, ele é um transtorno do neurodesenvolvimento, quando a gente coloca na classificação, né, que ele tem, né, algumas categorias e entra dentro de uma classificação maior, né, que é chamado os transtornos do neurodesenvolvimento. E o transtorno do espectro do autismo, ele é caracterizado, a gente tem critérios bem definidos, né, que hoje a gente usa os critérios do DSM-5 e a gente usa para poder realmente fechar, porque é um diagnóstico clínico, né, a gente não tem um exame, por exemplo, que nos diga, isso é autismo, não é autismo. Então, é um diagnóstico clínico, a gente tem critérios clínicos, né, e aí ele é caracterizado por déficits permanentes, né, na comunicação ou nas interações sociais, né, e caracterizado também por padrões e comportamentos restritos e repetitivos, né, interesses restritos, né, e a gente sabe que geralmente essas alterações, elas têm que se iniciar nos primeiros anos de vida, né, tem que trazer prejuízos, né, para aquela criança ou para aquele adulto, né, enfim, para aquela pessoa, ele tem que trazer prejuízos, que isso pode acontecer de diversas formas, né, de prejuízos, a gente tem que avaliar bem, e não pode ser explicado por outros transtornos, condição, né? Uhum. Então, claro que a gente tem comorbidades, né, pacientes com mais de um diagnóstico, mas geralmente é assim que a gente fecha o critério. E é claro que cada um desses critérios, os déficits de comunicação social, de interação social, os interesses restritos, eles vão ter subclassificações. Então, a gente tem vários subitens dentro desses, né, a gente tem o critério A, que é déficit de comunicação, interação social, e o critério B, que é esse critério de interesses repetitivos, interesses restritos, e aí dentro desse a gente tem inúmeras possibilidades, né? A gente tem desde atraso de linguagem, até dificuldades de iniciar interações e manter interações sociais, né? A gente pode ter uma criança que não tenha um atraso de linguagem, mas tem uma qualidade dessa linguagem prejudicada, pouco funcional, né? Então, a gente tem realmente um espectro, né? São inúmeras manifestações em intensidades diferentes. E
aí, realmente, é um diagnóstico, às vezes, por muitas vezes difícil, né? Principalmente quando a criança ela é muito menor. Exatamente. Mas a mãe já observa ali alguma coisa, alguma diferença. Exatamente. Eu lembro muito de uma colega nossa de profissão que ela, no meio da pandemia, ela é uma subespecialidade da pediatria, mas que não é neuro, não é psiquiatria. E ela falou assim, ele parou de me olhar nos olhos na hora da amamentação. E aí, as coisas foram evoluindo, outros sinais foram aparecendo, e muito precocemente. Então, realmente, é uma coisa, é uma condição muito espectral, né? A gente não precisa de pensar assim, todo autista não fala, todo autista não abraça. A gente precisa desmistificar isso. A gente tem que lembrar que linguagem não é fala, né? Só fala. É isso que eu falo. A gente tem a linguagem não verbal, que é o olhar, os gestos. A gente tem as iniciativas sociais, né? A movimentação corporal, né? Na criança, o brincar, né? Lembrar muito disso, né? O brincar é uma linguagem da criança, né? Então, se essa criança tem um brincar disfuncional, é uma qualidade daquela habilidade que não está presente ali, né? Então, isso a gente consegue ver de uma forma precoce ali, né? Antes do primeiro ano de vida, aquela criança já tem que ser capaz, né? De manter um contato visual sustentado, de responder ao nome, né? Olhar quando é chamada pelo nome, de imitação, fazer imitação, né? Assim, fazer uma imitação de careta. Né? Não, e fazer a mãe abre a boca e faz uma careta, aquela criança era uma pergunta que eu ia fazer, né? Se é possível um diagnóstico antes de 1 ano ou com meses de idade, né? Um diagnóstico de autismo, né? Então, a gente tem que ter um certo cuidado, né, no diagnóstico. Eu não vou falar que é impossível, mas realmente, às vezes a gente vai fechar e caminhar para isso e bater o martelo um pouquinho mais à frente. Mas é uma criança que, com certeza, se ela já chega com essas queixas e a gente vê que tem déficit de habilidades, a gente já tem que começar a intervenção. A gente não pode atrasar a intervenção, né? Então, isso é muito importante. Então, é uma criança que a gente vai ficar ali, né, realmente com uma possibilidade, e a gente hoje em dia tem como avaliar, né? A gente tem escalas que a gente faz desde bebê para poder identificar possíveis déficits sociais, pessoais ali, né? E já iniciar uma intervenção. E aí a gente, geralmente, no bebê, a gente faz a intervenção e vai reacessando e reavaliando esse diagnóstico, né? Então, a gente pode, sim, caminhar para um diagnóstico, apontar para um diagnóstico, mas lembrando que no bebê a gente vai precisar reavaliar. É só esse o cuidado que a gente vai ter quando é uma criança muito pequena. E é possível, assim, aquela regressão? Sim, é uma das coisas que a gente avalia. Com certeza, a criança que já adquiriu uma habilidade e ela perde, isso se torna um sinal muito forte pra gente, né? Isso é um grande sinal de alerta. Perda de habilidade em qualquer época da vida, né? É um grande sinal de alerta. E mais ou menos 30% das crianças com autismo vão ter alguma regressão. Tem crianças que já desde o início têm déficits, né? E tem crianças que realmente tinham aquela habilidade e geralmente por volta ali de 1 ano e meio, até 2 anos podem perder. Então, às vezes é uma criança que já estava começando a falar alguma palavrinha, e aí a mãe fala, nossa, parou de falar. Ele olhava pelo nome, não olha mais, sabe? Então, assim, isso existe, assim. Eu falo isso pela minha filha, a Alicia. Ela tem um atraso de fala, né? Mas ela cantava lindamente e com a dicção perfeita, né? Se essa rua fosse minha... Mas o diálogo não havia. Não era, porque precisa da reciprocidade. Ela não tinha o diálogo. Ela fazia, mamãe, eu quero água. Mamãe, eu estou... Ela não falava. Ela não dialogava. Sim. Né? Não tinha e até hoje eu tenho essa questão com a Alicia, né? Isso tudo é muito trabalhado, né, nas terapias. Mas ela fala com a dicção perfeita, ela tem um cognitivo de pedir, mas ela não pede com aquele diálogo de uma criança típica. O que a gente fala é da qualidade da habilidade. É isso, você ter uma linguagem, mas aquela linguagem tem que ser funcional. Não basta você ter uma linguagem e você não ter uma utilidade funcional para a linguagem, né? Então, por exemplo, cantar não vai te trazer, às vezes, você conseguir pedir uma água, né? Então, assim, você fala, você consegue expressar palavras, às vezes, de uma forma correta, sem erros de pronúncia, mas aquela linguagem não é funcional. Eu sempre gosto de dar um exemplo, né? Imagine, né, que eu cheguei aqui e eu falei, bom dia, e aí você me responde, abacaxi. Que sentido isso faz? Tipo, isso não gera uma comunicação funcional. Você não gera uma comunicação funcional. Né? Tinha bastante. O meu filho, ele já sempre falou, nunca teve atraso de fala.
Ele é autista, mas ele nunca teve atraso, ele sempre falou palavras. Só que ele tinha essa questão de falar palavras, dar respostas que não estavam condizentes com a pergunta. E aí vinha mais uma dúvida. Por que que os médicos falavam que a fala era tão importante, sendo que a fala não estava tendo procedência? Não era funcional, não né? era funcional. Porque você não se comunica. Não. Quando que... Cade, fala pra gente, quando foi que você observou alguma coisa diferente que você falou assim, opa, eu preciso procurar ajuda? Bom, tudo começou pela escola, né? A escola foi, assim, fundamental para falar para mim sobre o comportamental dele, né? Que era muito diferente de casa, que dava para ver que o social era comprometido. E quando ele chegava da escola, isso mais ou menos com 1 ano e 3 meses, ele não falava bem, mas ele já falava coisas que dava para entender. Uhum. E eu falei com ele durante o banho, né? Dando banho, ele tinha uns livrinhos, lembra? Uhum. Então, eu falei, e aí, como é que foi? Você falou do livrinho, você gostou? Quando na hora da brincadeira, porque eu mandei o livrinho na mochila. Se ele falou, como é que foi? E ele começou a falar do macaco. E eu falei, não tem macaco no livro. Não tem macaco no livro, né? E aí começou a falar do macaco, começou a falar de outras coisas que não tinha nada a ver com o contexto. E o sofrimento começou daí mesmo, daí em diante. Mas você procurou a escola ou a escola te chamou para poder falar, tem alguma coisa? A escola me chamou logo no primeiro dia, porque, aliás, que eu não consegui sair da escola, né? Eu fui uma mãe que eu fiquei na escola o ano todo, porque chorava. A adaptação foi muito complicada. Matheus ficou chorando, a escola me ligando durante 5 anos. Entendi. Ele entrou com 1 aninho também. Eu 1 lembro que os aninho. nossos filhos, eles entraram na escola na mesma época, né? 1 aninho e 1 mês. Então, não foi fácil. Só que eu nunca desisti, eu sempre insisti. Tinha época que eu nem voltava para casa, eu ficava na praça, porque eu sabia que ia me ligar, né? Então, eu não dirigia, era um pouco distante da minha casa. Então, foi aí, a escola foi contribuindo comigo, foi falando, dando feedback. Todo dia, não precisava nem de recado na agenda. Eu já estava ali, eu já sabia, entendeu? E aí foi indo. Só que esse atraso de fala, que tanto os médicos tanto falam que é muito importante. É um marco, né? O atraso de fala é um ponto que era fundamental aí para fechar o diagnóstico que a criança tinha autismo. Como ele não tinha atraso de fala, ele falava, só que ele não falava de forma funcional, isso confundia muito. E ele olhava nos olhos, ele não tinha seletividade alimentar, ele não tinha problema com nada, assim, que vinha falar mais do autismo. O autismo também, ele veio mais... as pessoas começaram a entender mais do autismo de 4 anos para cá. Sim. Que veio veio nesse movimento, né, de fazer um diagnóstico maior. Eu acho que é por isso que é importante a informação, né, e a divulgação da informação do que é o autismo. Por quê? Normalmente a criança ela não apresenta fisicamente, não, né, que ela ela tem alguma deficiência, né? Ela não tem cara. Ela não tem cara. Ela não tem cara. Hoje usam os cordãozinhos, né, para poder sim, identificar, identificar. E está sendo muito divulgado na televisão, romantizado, romantizado também, porque né? O autismo dói, o autismo não está sendo bom, romantizado, não é fácil, mas não é importante, fácil. Importante essa formação e a informação. Eu também tive um suporte muito, muito grande da escola. E as professoras lá, elas já olham assim com olhar, mas elas não podem diagnosticar. Então, elas já olham e falam, olha, mãe, assim, eu acho bom você ir numa neuropediatra, um neuro assim, eu tenho, né, uma formação dessa maneira. E por quê? Porque normalmente são mães de primeira viagem, são mães que não têm
um conhecimento prévio do que é autismo. Ou se não, vão em pediatras que não tem também a formação e o olhar, fala assim, não, isso aí tem o tempo dela. Tem o tempo dela. Cada criança fala isso é perigoso, né? Cada criança fala no tempo dela, né? Aí um familiar fala assim, mas fulano foi falar com 5 anos de idade. Aí eu falo assim, o pai, né? Às vezes assim, o pai falou com 4 anos. Primeira coisa, né? Eu sempre falo assim, e quem garante que esse pai também não pode ter um diagnóstico, né? Né? Então, o número assim, que às vezes passou a vida toda, né? A gente vê hoje muitos adultos o número de diagnóstico aumentou. Não é que aumentou, às vezes a informação aumentou. As pessoas começaram a procurar tratamentos, né? Começaram a se informar. A mãe já começa, assim, você falou, né, na amamentação, assim, olha, ela não tá olhando. A mãe ou senão aquela mãe que já tem o segundo filho, o segundo filho, fala assim, esse aqui não é igual ao primeiro. Aí você começa a destoar, se for no seu mais velho, você fala, ops, ela tá fazendo isso tão rápido, com ele foi diferente, né? E você começa. Por isso, assim, o nosso objetivo aqui desse podcast é educação em saúde, é levar informação. O nosso público são pessoas leigas e o que a gente quer é isso. Saber, assim, o que prestar atenção de diferente, o que destoa muito, para qual profissional eu vou, eu tenho direito a quê, como funciona na escola. Então, o pilar hoje aqui é a gente construir essa informação para que as mães tenham segurança de falar assim, preciso correr atrás, eu preciso de uma ajuda e saber onde buscar. E aí eu vou falar, eu me tornei pediatra depois que me tornei mãe. E com isso eu levo uma coisa para a vida e eu sempre falo isso com as pacientes, eu falo assim, gente... a mãe sabe que tem alguma coisa. A mãe, ela pode não saber o que é, mas a mãe reconhece que tem alguma coisa. Então, a gente precisa, enquanto profissional da saúde, valorizar a queixa da mãe. Por mais que para você não tenha absolutamente nada. Mas você precisa ouvir e tentar entender o que está acontecendo. Vai precisar do relatório da escola, precisa de uma avaliação da fono, porque sozinho, né? A gente não faz nada. Exatamente. Trabalha em equipe. Eu ia comentar isso em relação, né, até a linguagem, né? Que a gente antigamente realmente achava assim, né? Não, tem que ter o atraso de linguagem, né? E a gente já sabe hoje em dia que não tem, né? A gente vai ver muito, como eu falei, essa linguagem é funcional, qual a qualidade dessa habilidade, né? Não adianta se você colocar nas escalas, falar 6 palavras com tantos meses, né? E você está presente se essas palavras não são funcionais. E, às vezes, isso é difícil da gente diagnosticar numa consulta médica ali, que a gente tem um tempo restrito, ainda que a gente pegue o relatório escolar, né? Que as escolas realmente, especialmente as escolas de educação infantil, são grandes parceiras, as professoras de educação infantil, eu noto que elas realmente têm um olhar para isso, assim, né? De ver uma criança que está com um comportamento atípico ali para a idade. Então, geralmente, é muito comum a mãe vir realmente falar, a escola me chamou, eu já notava um monte de coisa, mas a escola chamou e aí eu vim, porque realmente, né, assim, tem alguma coisa me incomodando. Mas a gente saber que a gente, às vezes, vai precisar de avaliações, às vezes não, né, o ideal, né, na verdade, o padrão ouro, eu falo do diagnóstico do autismo, é a avaliação multidisciplinar, né? Então, para avaliar uma linguagem, eu preciso da fono, tá me dizendo se essa linguagem tá adequada para aquela idade. A gente tem crianças que falam muito bem, com vocabulário excelente, vocabulário acima da média para a idade, né? E aí a gente vai avaliar e eles têm dificuldade na linguagem pragmática, nessa linguagem prática, né? E às vezes crianças que têm outros déficits também, né? Além dos déficits, às vezes o déficit de linguagem não é o que mais chama a atenção, mas tem questões sensoriais, né? Às vezes é uma criança muito inflexível, isso de adaptação escolar que você comentou, né? Essa dificuldade extrema de adaptação escolar, dificuldade com mudanças de rotina, dificuldade com mudanças de rota, né? Aquela criança que se irrita com tudo, né? Isso, meu Deus do céu. Eu falo, sabe aquela criança que parece que tudo dói, sabe? Tudo irrita, né? E então, pode ser uma inflexibilidade cognitiva, pode ser um transtorno do processamento sensorial, então a gente vai precisar do terapeuta ocupacional para também estar avaliando, do psicólogo para estar vendo como é que é o pessoal social, né? Hoje eu vejo que o atraso de fala é um dos motivos, né? É uma das questões do autismo, porque qualquer atraso que a criança tenha é alguma coisa, não que seja só o autismo. Sim, pode ser uma apraxia da fala, né? Exatamente. Isso aí significa. Mateus, ele teve um atraso motor, ele não andou.
ele não engatinhou, ele não teve a fase fálica. Quando ele era bebezinho, tinha uma cadeirinha que colocava e ficava tremendo a cadeirinha, você lembra? Aquelas cadeirinhas de balanço? tremer, Isso. Eu colocava ali para poder fazer o serviço da casa, né? Um pouquinho. Nessa cadeirinha, ele ficava ali olhando horas de boa e não chorava. Como que uma mãe vai fazer um serviço na casa em paz, vendo uma criança que não está reagindo? Pegava um biscoito de polvilho para brincar ou algum brinquedinho colorido, colocava, não tinha nenhuma reação. E isso eu falava com o pediatra, isso eu falava com o médico, ele falava que estava tudo normal. Então, desde essa fase, que é a fase que está despertando, a criança está ali viajando, a mãe, ela tem que se atentar nisso. Ela sente. E aí, o que é legal? Como as coisas foram evoluindo, né? A gente começou a falar mais sobre isso, a própria caderneta do Ministério da Saúde mudou. Hoje, dentro da caderneta, tem o MChat, que é um teste de rastreio, né? Não é uma escala diagnóstica, mas é o teste de rastreio, que a gente faz ali entre 18 e 24 meses, para poder, porque é uma fase que a gente já consegue alguns marcos, sabe? E essa criança já tem uma história de vida, de repente já houve alguma perda, enfim, a mãe já conhece melhor, o pai já conhece melhor essa criança, e a gente pontua. E diante daquilo ali, também é uma ferramenta a mais que a gente tem para ampliar a investigação, né, para os especialistas. E a gente tem visto que nisso tem chegado crianças mais novas, né, assim, porque alguns anos atrás chegavam crianças de 6 anos, 5, até mais, né, assim, mas eu tô falando, quando chegava cedo, chegava com 4, 5 anos, né, e agora eu tenho recebido bebês de meses, né, assim, no consultório, né, e isso é uma mudança recente, eu noto isso, assim, de uns 3 anos para cá, essa mudança. É claro que ainda as crianças chegam muito tarde, tá, a gente ainda tem um atraso no diagnóstico, a gente ainda tem subdiagnóstico, né? Os números provavelmente ainda vão subir, que isso é até uma pergunta que você fez, né? Por que tá aumentando? Na verdade, está aumentando porque a gente está fazendo mais diagnóstico, né? A gente está fazendo mais diagnóstico. O DSM-5 também trouxe uma ampliação dos critérios. Então, pacientes que antes eram colocados em outras categorias, hoje entram no espectro. Então, a gente englobou também outras condições que eram diagnosticadas fora do espectro, que hoje a gente sabe que fazem parte do espectro. Então, a gente tem um aumento do número por conta disso e a gente tem outras questões também, né? Doutora, eu vou fazer um parênteses aqui, né? E às vezes também existe muito preconceito da sociedade e da família em relação ao diagnóstico do autismo. Sim. Porque acha que é uma questão depreciativa do ser humano. E na realidade, quando você for entender e ter conhecimento, você tem leis que te respaldam, né? E te dão mais conforto para você ter uma vida eu sempre falo para o saudável, uma vida saudável assim, no sentido psicológico também. Porque quando o pai, a mãe ou o responsável pelo autista, né, ele tem esse conhecimento, ele não tem aquele baixa estima da criança ser autista. Eu hoje falo, como eu tenho conhecimento, né, eu sei das leis e eu sei dos direitos da minha filha, os direitos da minha filha, né, em relação ao espectro autista, hoje eu falo assim, a Alícia dentro de uma sala é um privilégio para as crianças típicas conviver com ela. Né? Assim, conviver com ela. Por quê? Porque elas aprendem a trabalhar com o diferente. Concordo. Eu tenho uma formação trabalhista e hoje tem uma parcela que é obrigada ao PCD dentro das empresas. Elas são obrigadas a contratar. Então, se elas são obrigadas a contratar, muitas vezes as pessoas com deficiência, às vezes não tem não entram no perfil da vaga. O que tem que ser trabalhado? Justamente isso, né? O que é bom nela, fazer ela estudar realmente, ter a formação, que ela pode ser aproveitada dentro da empresa e de uma forma até melhor do que um típico, sim. Né? Uma vez, uma mãe, eu estava na escola de inglês e ela trabalha numa empresa e ela do RH.
E ela falou que tinha um adulto autista que trabalhava com ela e ela queria saber como é que lidava com ele. Isso é importante. Olha só, né? Então, uma criança que na escola já tem um coleguinha que era autista e ele sabe chegar, ele tem aquela formação, né? Aquele conhecimento, né? Assim, né? Eu tive uma experiência muito grata, né, dentro da escola da Alícia, que foi ela é acompanhada com um assistente, ela era acompanhada e a professora passou um videozinho sobre o autismo, né, para as crianças na aula de artes. E a assistente que estava com ela, ela gosta muito de abraçar. Ela é uma autista atípica. Ela gosta muito de abraçar. Só que ela chega assim muito rápido, né? Assim, né? E às vezes assusta a criança, né? Atípica. Aí a assistente falou assim: professora, você podia falar da Alícia, que ela gosta de abraçar. E aí falou, né, que a Alícia gosta de abraçar, mas que tem que saber chegar na Alícia. E foi o abraço coletivo da sala de aula. Que legal. As crianças todas queriam abraçar a Alícia, né? E chegar. Tem coleguinhas que falam assim: Alícia, eu posso te ajudar? Né? Sim. Aí ela fala, não! Isso é outra questão, né? Esse mito, assim, né? Tipo, autista não abraça, não gosta de toque. São pessoas diferentes, né? É um espectro, a gente tem particularidades, né? O que a gente fala é sempre a questão da qualidade da habilidade. Então, às vezes, a criança ela não tem uma resistência ao toque. Inclusive, tem crianças que gostam muito do toque, inclusive em por excesso. esse toque para se autorregular. Exatamente, Tem criança, e a gente fala isso, às vezes a questão da qualidade da habilidade é isso também. Às vezes, abraça, não é aquele momento apropriado, ela quer abraçar. Isso é uma alteração da qualidade da habilidade, né? Então, a gente também entender isso, né? Não tem um mito, não pode ser autista porque não tem atrás de fala, não pode ser autista porque gosta de abraçar. Não tem isso. Porque não come tem isso, tudo, né? Porque não tem seletividade. E eu sempre gosto de pontuar que o diagnóstico que você começou da sua fala, ele é uma porta que se abre. Né? Ele não é o fim de linha. Às vezes eu falo isso para as mães quando eu dou um diagnóstico, porque não é um diagnóstico fácil de dar, né? Para a gente como profissional, a gente também se envolve, né? Pelo menos eu não consigo atuar sem me envolver, assim, né? Não é um diagnóstico fácil, porque a gente sabe que isso vai gerar um sofrimento, existe um luto daquela criança idealizada, né? Então é muito difícil, é um processo realmente de luto. E às vezes a gente tem que pontuar para aquela família que é uma porta que está se abrindo de direitos, né? De adaptações que ela vai conseguir dali para frente, né? Que sem o diagnóstico você tá ali no fim de linha, né? Assim. Cade, depois do diagnóstico, o que você conseguiu pelo plano de saúde? Nada? Você não tem nenhum tipo de terapia pelo plano? Não. Então, agora tenho... eu entrei com a ação, né, judicial, e o plano cobre aí as terapias, né? Ele me reembolsa as terapias. Entendi. Mas... Por exemplo, uma mãe que soube agora de um diagnóstico, aí vai procurar ali, vou procurar uma terapia, vou procurar um médico que vai acompanhar. Não, esquece. É muito difícil. A gente vai fazer o diagnóstico. Enquanto médicos, né? Nós vamos fazer o diagnóstico, vai fazer o laudo, vai solicitar, por exemplo, uma terapia ABA com tantas horas. Exatamente, E aí... chega para advogada. Vamos lá. E a gente tem que ajudar a mãe. A mãe tenta, né? É um caminho, né? A mãe primeiro entra em contato com o plano, realmente é uma guerra, e é uma guerra, assim, que eu vou falar que é uma guerra financeira. Sim. Né? Por quê? Porque as terapias hoje saem para o plano de saúde muito caro. São terapias que 6 mil reais por mês que eu pago. Uma terapia de qualidade, hoje tem que ser pelo menos de 1 hora, Sim, né? 2 horas. A gente precisa, né, de um tempo da criança. E o que acontece? Às vezes tem terapia que é meia hora, uma vez por semana, né? Você chega lá, até a criança estabilizar na cadeira, né? Por conta das dificuldades, e conhecer o terapeuta,
quase... E ficar segura. Né? E ficar segura, a né? criança não está segura com a terapeuta. Não, criar vínculo, né? Não. E outra, né? A clínica, às vezes, é uma terapia ocupacional numa clínica, E a outra a psicologia em outra, e a mãe fica ali naquela vai e volta, fica por conta da criança, né? E não consegue nem trabalhar, enfim, né? Fica na agenda da criança. Se você quiser dar uma terapia para um filho seu, né? Você tem que largar tudo, né? Ou a mãe, eu falo a mãe, mas assim, a avó... Sim. Né? Geralmente a mãe. Geralmente é a mãe, uma questão social, né? Uma questão social hoje, né? Mas o que acontece é o seguinte... às vezes a mãe precisa de trabalhar, porque senão não paga o plano de saúde, né? Não paga o plano de saúde. E o que tem acontecido, mesmo com um laudo perfeitinho, né? O laudo médico falando que precisa de tantas horas de terapia, né? Escolar, dentro de casa, domiciliar e tal, ou o plano fala assim, nega. Simplesmente nega. Isso, exatamente. Às vezes passa por um plano de cuidados, que eu falo que é um plano de, desculpa falar dessa maneira, mas é um plano de descuidados, porque acaba com o emocional da mãe, na hora que só você... um adendo, e nisso a gente está perdendo tempo, né? Que, na verdade, tempo é exatamente, o que a gente porque mais tem a neuroplasticidade, né, da criança, então, quanto... mais rápido e quanto mais novinho você começar a trabalhar, melhora a qualidade de vida, né, da criança. E aí, você chega lá no plano de descuidados, senta na frente de um psicólogo e ela com 15 minutos olha para o seu filho e fala assim, e você com vários relatórios, né, de TO, de fono, de... psicopedagogia, escola, né? O laudo médico falando, olha, tantas horas, ela fala assim, não, mas aqui eu sou isenta, né, eu posso fazer o meu diagnóstico. Exatamente. E já ouvi, que são ações judiciais que eu entrei para alguns pacientes, né, que fala que não precisa, que não assim, né, e ela falou na frente assim, né, eu sou contratada pelo plano de saúde X, que eu não vou falar o nome, né? Sim. E eu vou fazer o diagnóstico assim. E corta. Então, assim, um diagnóstico de 20 horas de terapia... Se reduz a 5 minutos de... A 8 horas. 8 isso que eu ia falar, às vezes cai para 8. 8 horas. Tem que ter duas questões na questão das terapias, né? A primeira realmente é na questão da intensidade das horas e a outra é da qualidade do profissional, que tem que ser experiente e aplicar realmente as técnicas que hoje a gente tem evidência, né? Então, às vezes, falha nas duas questões, né? Falha na intensidade e falha na qualidade. Sim. Né? Então, é complicado, porque a gente também, voltando lá atrás, uma pergunta que você fez, né, assim, na prevalência, a gente sabe que hoje os estudos mais recentes mostram aí, um estudo agora que saiu em 2023, ano passado, em março, lá da Califórnia, ele mostra que é 1 para cada 36, né? Então, 2,8 mais ou menos por cento, né? Sim. Se a gente for olhar em crianças de até 8 anos, em adultos ainda está um pouquinho mais baixo, né? Essa prevalência. Então, a gente sabe que também a gente entra numa questão ali, a gente tem profissionais qualificados que supram essa carga horária, né? Assim, é um problema muito maior, né? Assim, e realmente a gente tem essa dificuldade. Vocês sabem, né, melhor do que eu no dia a dia como é essa briga, né? Sim. Então, assim, claro, né? Antes de judicializar, a gente tenta acordar. Então, tenta todo o procedimento administrativo, né? Vai lá no plano de saúde, passa pelo plano de cuidados. Quando é um absurdo como esse, né? Deles cortarem simplesmente sem olhar um relatório, sem valorizar tudo aquilo que foi feito colocado, né? Aí a gente judicializa. Então, o caminho para a mãe ela recebeu o diagnóstico, ela recebeu o laudo, ela dá entrada pelo plano de saúde para receber essa assistência. Sim, Se ela não conseguir, na negativa, ela procura um advogado. Eu já fui para o judicial. Eu não tinha tempo e
Logo no começo, eu fiz tudo particular. Quando ele era bebê, quando ele entrou na escola, eu fiz particular, mas eu vendi o meu carro para fazer. Porque eu já estava no desespero. Eu não conseguia fazer absolutamente nada, nem trabalho de casa. Porque era muito choro, era muita coisa. Então, no começo, eu já fui no particular. E depois, eu entrei com essa questão que eu confirmo tudo que ela está falando sobre a dificuldade. É muito frustrante, é muito. Isso, a mãe, ela fica com a cabeça a mil para resolver tudo e não consegue. Aí depois, o plano deu a negativa, porque Matheus, ele também tem TDAH, ele tem todas essas questões sociais, né? E aí falou que não tinha TDAH, não tinha nada. Aí eu tive que buscar o judicial, e o judicial conseguiu abrir umas portas para mim, e aí deu certo. Porque você tem a angústia de estar recebendo o diagnóstico, o medo do que está por vir, e ainda todo o processo da judicialização, que nunca é fácil. Pra gente que não é da área do direito, qualquer trâmite jurídico gera um desgaste emocional absurdo, né? Matheus, ele, assim, é um atrás do outro. É remédio. Às vezes não é só a demanda medicação. de terapia. Isso que eu ia falar. Tem medicação, tem adaptações escolares, que infelizmente às vezes você tem que também, que né, ele não fica sem. Eu compro essa medicação, a gente consegue, mas a medicação é cara. E eu fui negada, acho que umas 3 vezes já. São muitas lutas, né? É muita luta. E aí, além dessa judicialização, para ter o acesso às terapias, existem alguns outros direitos que o trabalhador tem, por exemplo, redução de carga horária? O funcionário público, ele tem direito à redução de jornada, sim. Né? Faz um requerimento, junto com o laudo da... Não sabia. Tem. O funcionário público, sim. Legal. O particular ainda não tem uma lei, uma política. Algumas empresas podem fazer isso, mas isso aí é uma questão de empatia, né? E realmente de caso a caso. Por quê? O fato do funcionário, às vezes, não fazer toda a jornada não significa que ele seja menor. Porque, às vezes, 50% da jornada, né? Ele é mais produtivo, porque a cabeça dele vai estar melhor para trabalhar ali. Outra coisa, tá fazendo outra coisa. Né? Do que ele tá pensando que o filho não tem a terapia. Ele não pode levar e buscar, né? Assim, que ele não pode, de repente, né? Às vezes ele consegue condensar a produtividade naquele curso. Exatamente. A qualidade, né? O psicológico, porque nem sempre... É o tempo de qualidade. O tempo de qualidade. Porque de trabalho. Você fica, às vezes, 8 horas dentro de uma empresa, só que você vai um cafezinho, você dá uma distraída com um colega, você conversa não sei o quê, não sei o quê. E aí acaba que você não fica ali 8 horas ali, né, igual uma máquina. Você não fica. E, às vezes, uma redução de jornada por uma empresa particular, uma redução de jornada que dê uma qualidade psicológica para o profissional ali, para o trabalhador ali. Aquela carga mental enquanto ela está trabalhando, exatamente. Fala assim, não, meu filho tá ali, né? Eu posso sair tal horário, né? Ele se organiza. Isso é importante. Essa redução de carga horária é sem prejuízo salarial. Sem prejuízo salarial. Perfeito. Sem prejuízo salarial. E sobre o assistente terapêutico em sala? Toda criança ou adolescente, ele tem direito a essa... O autista, sim. O autista, sim. Cada criança tem direito a um assistente dentro de sala de aula. E como isso funciona dentro da rede privada e da rede municipal? Municipal ou pública, né? Que se fala, ela é obrigada a dar. Sem custo para os pais. Sem custo para os pais. Perfeito. E também nenhuma escola pode negar matrícula para a criança. Mas nega. O que acontece olha, essa escola não é o perfil da sua criança. E aí, o que a mãe pensa, né? Fala assim, poxa, de tudo que ela está sofrendo. Né? Aí eu vou entrar... batendo a porta para o seu filho não ser aceito ou não ter um tratamento, né, dentro da escola que não seja adequado. Ou seja, ele vai ficar no pátio.
Não tem formação Não tem inclusão, continuada. né? Não. Não tem inclusão Os professores real. Não adianta, Inclusão, ele é. só vai... Então, é muito ele difícil. só vai perder o tempo ali dele. Não vai ter inclusão real, porque inclusão Não, é isso, inclusão né? Assim, é real. você incluir aquela criança, uma inclusão né? real não tem. Incluir E com as adaptações necessárias, exatamente. Né? Não colocando com um estagiário, porque eu fui estagiária, né? Na rede pública, e o estagiário a gente chega sem saber, a gente não é formado. Na faculdade não ensina a ensinar, principalmente crianças especiais. Eu acho isso muito, muito sério, porque você está ali na escola, eu acredito que a escola é para ensinar. O cuidado tem que ter, claro que tem que ter, mas adaptar uma atividade, um conteúdo de acordo com aquela ter uma professora criança. de educação especial, adaptar tem que ter conteúdo. um plano educacional individualizado, né? Isso. Assim, precisa ter o plano, a própria né? professora de educação especial, ela não está preparada para adaptar exercícios, adaptar tarefa para o aluno. Às vezes é uma letrazinha maior que coloca, Mudar a cor do cores, mais simples, né? Assim, um conteúdo mais direto, né? Assim, uma pergunta mais com conteúdo direto. mais assim. Por falta de informação, por falta de essa questão de informação mesmo do professor, né, de formação tal, o estagiário ele fica ali para cuidar. Como cuidador. Cuidador. E não como um instrumento para Sim, auxiliar no processo de aprendizagem. Não digo só do meu filho. Quando eu fui trabalhar, quando eu fui fazer esse estágio, eu chegava triste, embora mais triste ainda, porque eu não sabia o que eu ia fazer com a criança, o que eu ia passar para a criança. Porque muitas vezes não é só que a criança é autista, às vezes a gente está lidando com uma criança que não enxerga. Tem outras deficiências, Sim. né? Assim. Entendeu? Com uma criança que tem uma deficiência bem diferente, como se fosse uma rara, você não sabe. Como chegar naquela... E a gente tem que entender que tem, às vezes, duas demandas, né? Existe uma adaptação pedagógica que tem que ser feita, e aí eu realmente, né, vou te pedir ajuda, que eu não sou da área da educação, né? Mas eu entendo que, às vezes, é uma necessidade de uma demanda de adaptação pedagógica, que é isso, assim, eu preciso alfabetizar essa criança. Sim. Como que eu vou alfabetizar essa criança que aprende de uma forma diferente, né? Exato. E a outra também é uma questão, às vezes, de ter o auxiliar terapêutico como mediador também de habilidades sociais, de como que essa criança está se inserindo na turma, né? Então, a gente pode ter essas duas abordagens que eu acho que podem vir até de formas diferentes, né? Uma através da orientação da equipe, do psicólogo e tudo, e a outra da parte pedagógica. E a gente tem que casar isso, é muito complexo, né? Porque, às vezes, o assistente terapêutico, ele não precisa ser da psicopedagogia. Da parte mas pedagógica. Da psicologia. Para trabalhar questões vai além da psicopedagogia. É o psicólogo ali que vai fazer as manobras dentro de sala de aula, que não necessariamente para alfabetizar uma criança, mas as manobras para ele ficar sentado, para ele prestar atenção, para ele copiar do quadro. Né? Para ele interagir com os amigos, no recreio, por exemplo, né? Então, para poder ele brincar de uma forma funcional. Os desafios são muitos. Desafios para isso. Acho que para uma rede pública, porque não depende só do professor, depende de é uma rede. Isso, depende de muita coisa. Só que assim, com essa experiência toda que eu venho tendo até hoje, eu vejo que o pouco que tem poderia ser melhor. E isso tudo vem de interesse da escola, interesse dos profissionais, entendeu? De estar estudando. Eu não tinha informação, não sabia, mas eu chegava em casa, eu ia procurar alguma coisa para estudar, para levar para esse aluno. Não só porque eu também tenho um filho, mas eu fico olhando a condição dessa mãe que deixa essa criança lá, segura que a criança vai estar fazendo alguma atividade, algo diferente, vai estar fazendo algo. Agora, eu me deparei numa época que foi até o ano passado, que meu filho me questionou que na sala de aula haviam 7 crianças especiais com ele, criança cadeirante, que só tinha um estagiário. E ele ficava do horário que entrava até a saída sem nada. E ele gosta muito de desenhar.
Ele falava, mãe, não tem nem papel para eu fazer um desenho. Aí, por isso que eu arranco a folha do caderno. Ele arrancava todas as folhas do caderno para fazer. Então, eu acho que muita coisa precisa né? Caminhar em termos de política muito. Então, desse processo de educação. Eu falo que o aumento do número de diagnósticos está trazendo essa demanda para as escolas, né? Eu acho que as escolas ainda estão se adaptando. Muitas escolas não entenderam ainda que isso é uma realidade, né? Vão bater na porta delas pacientes que vão precisar de adaptações, né? E aí você fala, ai, mas né, não é o perfil, né? Não é, vai acontecer, né? Em algum momento vai acontecer de chegar ali uma criança que ela vai precisar. E essas informações, né? Essa questão que eu falo da estima, né? Do conhecimento, das leis, dos direitos que tem, né? Supermercado, a fila do supermercado, briga, né? Hoje, graças a Deus, né? Porque ele não tem cara, né? Aí chega na fila e fala... Mas aí é uma identificação com a correntinha, ajuda, né? Às vezes é libertador. No supermercado. No sentido de você... Isso, Exato. mas no supermercado já tem o símbolo. Estacionamento, o símbolo, né? No estacionamento tem símbolo. No laboratório. Sim. No laboratório tem um símbolo, né? As conquistas, eu fico né? feliz. E eu treino a Alícia no supermercado, né, para ela ser independente. É essa que é a função da mãe, né? E aí eu falo assim, olha, aquela ali é a sua fila. Né? E ela já fica, porque normalmente qual é o problema? A criança não fica na fila. Ela não tem tempo de espera. Sim. Né? E aí tem uma das reclamações das mães, né? Fala assim, né? Que tem sempre um idoso que fala assim, mas aqui é fila tal, né? Aí, assim, normalmente a minha resposta é, eu sei ler. E tá tudo certo. Eu tenho uma colega que fala que ela pensou muito, né? Se ela iria usar o cordãozinho. Meu marido tem resistência. Pelo rótulo, ele não deixa. Que se carrega. E aí ela falou assim, Flávia, foi libertador. Sim. Nós viajamos, a gente foi para um hotel que tinha um espaço recreativo e tudo que era problema antes deixou de ser. Porque o monitor já olhava com atenção, já dá o suporte, né? Porque é isso, assim, o diagnóstico, e hoje a gente inclusive classifica as pessoas o TEA, né? O TEA nível 1, 2 e 3, a gente classifica pela necessidade de suporte. Sim. E o suporte é isso, é você ter ali alguém que é mediador, é você ter alguém que... Tem crianças que não vão precisar, mas outras sim. E aí quando você... explicita aquilo ali naquele momento, né? Aquela pessoa, ela pode dar o suporte, né? Que aquela criança precisa para ser incluída mesmo ali naquela atividade, né? Afinal de contas, não temos cara de... E aí a pessoa não tem como adivinhar. Vai achar que é o quê? É uma criança que não sabe esperar. Porque a família não tá colocando limite. Aí vem todo o pré-julgamento. Também as mães que têm, os pais que têm resistência. Tem alguns no consultório que falam, não, eu não quero. Porque às vezes eles relatam situações e eu falo, olha, você já pensou em identificar, colocar... Não, eu não quero. E é um direito da família, né? Assim, é um direito. A pessoa usa se quiser, né? Assim, mas às vezes algumas crianças podem ter benefícios, né, com essa identificação. Às vezes também, nós como pais, a gente está cansado também de ficar explicando, né? Essa questão do cordão, eu vejo como libertador. Porque a fase do luto já foi lá atrás. A fase de ficar triste, chorar, ficar chateado, porque fulano falou que não sei quem foi mal educado. Chega, porque falou que é falta de limite, né? Porque falou que é falta de limite, que é mal educado, que... tem coisas que eu nem ligo mais. Eu sempre falo para as mães, eu falo, conecta com o seu filho já me desconecta do mundo, sabe? Já maltratou, já doeu. Mas dói, né? Mas já foi tanta dor aí da justiça, dor do plano, dor de não sei o quê. Então já tá calejado. Então tem coisas que não, para mim não. Para o pai ainda é resistência. Eu vejo porque Matheus começou a natação e tem um atraso nele ainda. Atraso ele tem 12, mas ele tem a cabecinha de 6. E aí eu falei, você matriculou? Matriculei. Você falou da condição? Para que eu vou falar? Falei, mas tem que falar, porque vai ter algum comando que ele não vai conseguir fazer e vai cobrar dele, ele vai se sentir... recuado, né? E aí vai atrapalhar, né? Vai atrapalhar ele. Então, os pais, eles precisam
serve pro meu marido, serve para todo mundo. Sim. Os pais, eles precisam vestir a camisa mesmo. Tem. E daí que tem? Vamos tratar. Isso aí. Vamos tentar falo, fazer o diagnóstico a vida é do a nosso porta que se filho abre. Qual é o próximo passo agora, né? Tentar facilitar a porta de entrada para eles em qualquer coisa, natação, pode tudo, mas vamos ajudar o profissional, porque o profissional não sabe. Não é obrigado a adivinhar, né? Ele não é obrigado a adivinhar. Ele não é se eu não tivesse meu menino com deficiência, eu nunca ia ligar para ninguém que tivesse com deficiência. Pô, tô falando a verdade. Então, o profissional que está ali, que não tem filho, que não tem ninguém da família, ele vai ligar? Ele vai saber? Se ele não foi treinado para isso, isso é algo muito desconhecido para ele. E às vezes ele vai atrás e corre atrás, né? Claro. Assim, a partir daquilo de estudar, né? Porque tem a demanda. É o que eu falo, bateu na porta dele, né? Assim, para entrada na faculdade, ele pode ter maior tempo de prova. Né? Também em salas menores, né? Com menor número de pessoas. Exatamente, são direitos, né? Entradas junto com o acompanhante. Aí que vem os direitos, né? E nós temos que ter esses direitos, né? Nós podemos podemos ter esses direitos. Além do que a gente discutiu hoje, graças a Deus, o que mais é de direito da família? Aonde mais a família pode? Por exemplo, passe livre. Passe livre para mas ele tem que preencher uns requisitos, certo, né? As condições financeiras, não é para todos, mas tem um valor, né, de renda mensal, tem que ser comprovado, né? Viagens de avião, tem o FREMEC e o MEDIF, mas você tem que ter laudos, né? Acho que é 20% do valor. O acompanhante também, né? O acompanhante tem o acompanhante tem 20% do valor da tarifa. Só que ele tem que preencher vários requisitos dentro, não são fáceis, tá? São vários laudos. Eu até falo, a mãe deixa ali, eu falo, me dá só um tempinho para eu preencher, eu já não consigo preencher na consulta, porque são formulários muito grandes, que depois a gente pega ali, né? Porque realmente são formulários exames, a gente tem que colocar tudo, especificar, mas dá certo. Sim. Que facilitam a vida, né? Entradas de cinema, que a mãe tem direito a 50%, né? A mãe desculpa, o acompanhante, sim. Tem muitos benefícios. Eu tenho a identificação da Alicia hoje, a identidade da Alicia hoje, ela tem um símbolozinho do autismo, né? Quando eu fiz não tinha isso. Ela tem um símbolozinho do autismo que eu inseri o laudo, né? E aí quando você apresenta, a pessoa já vê. Pronto. Não precisa nem... Sim. Né? Não. Isso é uma coisa ótima, gente. Exatamente. É o que eu falo. Deixar a vaidade de lado. Tendo conhecimento... Ele é libertador. Tendo o direito, vaga especial, você vai nas prefeituras, tem, até no Detran, se não me engano, né? Você leva lá o laudo. Tem que ter o cartão, né? E aí você tem o cartão... Mas isso aí, para idoso, para deficientes físicos, né, de cadeirantes, todos eles precisam ter o cartão no carro. A identificação. Porque se você não tiver o cartão, realmente você é multado. Né? Você tem que ter o cartão. Um adesivo. E andar, e andar com o laudo. O laudo médico, né? Quem anda com laudo, gente? Mas eu falo que eu tenho o laudo dentro da pá, pegar o laudo, mas que tem dobradinha, assim, plastificado, colocar menor. O laudo tem que andar com laudo, assim como você tem que andar com o documento do carro, né? Hoje é digital. Eu acredito até que assim, hoje, né, a legislação, ela tem que aceitar o documento digital, o documento no celular, porque tá tudo digital. Mas isso aí é um avanço aí que a gente, né, coloca. Você tem várias coisas que podem facilitar a sua vida. Né? Se eu não me engano, no Shopping Vitória também tem o Cine Azul,
que é um dia no mês, Sim. acontece um cinema com a luz mais clara, com as luzes um pouco mais acesas, com um volume um pouco mais baixo. Também isso é uma coisa muito legal. Tem muitos locais públicos que tem, né? Assim, ano passado, eu fui, né, recentemente no Parque da Mônica, né, em São Paulo. E aí lá tem uma sala, né, para crianças, uma sala para crianças autistas, que é uma sala com menos barulho, com menos estímulo, para aquela criança sair um pouco, porque é um parque, né, lotado de barulho, de cor. E aí você pode sair um pouco, aquela criança regula ali e depois ela volta para brincar, assim. Achei uma iniciativa muito bacana. Muito bacana assim, mesmo. Legal. Pensando em todos, né? Que a criança, ela quer ir no parque, ela quer independente ir, ela de estar gosta no espectro também de ou não, estar ali, isso né? aí. Da parte de direito, tem mais alguma coisa que você gostaria de falar? Não, existem Milhares de vários coisas. direitos né, que você pode gozar desses Sim. direitos, né? Mas sempre muito bem respaldado, né? O que eu falo, né? Andar com documentos, né? Só o cordão, né? Não, ele Não identifica, mas o que você não. Eu tenho direito a ficar nessa fila aqui. Se você for coagida ou se você se sentir chateada, né, em relação àquela abordagem, você apresenta, olha só, tem essa documentação aqui. E aí você pode até entrar com uma ação de indenização por dano moral ali. Por quê? Se ele chega para você numa fila de supermercado e fala assim, aqui é fila de especial, ele tem que perguntar para toda a fila, ele tem que falar para toda a fila que é especial. Sim. E pedir para todos os aposentados e idosos comprovar a idade com documento. Não é? Verdade. Porque senão ali é um preconceito. Tudo é preconceito. Né? Hoje, né? É um preconceito. Né? O mundo tá chato, né? O mundo tá chato. Sim, é claro, né, que eu não vou arranjar encrenca, né? Mas você não vai dar carteirada em todos os idosos para levantar a plaquinha de idade. Até porque, assim, eu compreendo, eu falo assim, a ignorância, né, da falta de conhecimento do próximo ali, né? Mas era uma questão de você chegar e falar assim, tudo bem, você me pediu, né? Tudo bem, agora você vai pedir para a fila inteira. E se não tiver com a identidade, ele vai sair e vai para a fila do típico. Porque o fato de você estar ali também ajuda as pessoas. Porque você não está ocupando uma vaga de uma pessoa que, às vezes, né? Que pode esperar, que tá tudo bem. Claro, não é? Que ela não tem problema nenhum em esperar. Porque, às vezes, a pessoa fala, a fila dos idosos está maior do que a outra. Às vezes, vale a pena ficar na outra. Mas não é porque vale a pena ficar na outra. É porque existem dos idosos. Então, tem que aumentar os números especiais. Os caixas. Então, a empresa tem que ver isso, né? Não, peraí. Tem uma demanda aqui de autistas e deficientes físicos e de idosos muito grande. Então, vamos aumentar para poder, né? E, às vezes, é mais lucrativo. Porque o idoso ali, ele às vezes compra até melhor. Porque se ele é bem atendido, ele volta. Agora, se você tem uma chateação de entrar no supermercado e ficar numa fila, então, pra que você vai naquele supermercado? Pri, é um mundo à parte, essa parte jurídica, assim, né? Assim, é muita coisa que eu acho que vocês têm a contribuir, junto com a área da saúde, junto com a área da pedagogia, para fazer valer os direitos, né? O que é legislado. Então, eu quero te pedir para você deixar a sua rede social aqui, porque é uma forma também das pessoas entrarem em contato com você. Você é uma advogada que entende disso, mãe também, que já enfrentou as suas lutas e as suas conquistas. Então, por favor, deixa aqui, porque eu espero que as pessoas procurem por você. Tá, eu vou te passar, de repente você coloca na... Perfeito. Tá. Porque o sobrenome é japonês, né? Então, assim, é difícil. O @Priscila Miki Kashimoto do Instagram. Certo. Tá? Me chama lá, que eu adiciono. Perfeito. Tá? E tô ali para responder perguntas, né? Colocação. Eu queria fazer uma última colocação que para todas as mães de filhos atípicos que estão assistindo, que tem jeito. Nem tudo é só lágrima, só choro.
É muito difícil demais, só que com persistência, vale a pena deixar o trabalho, se puder deixar o trabalho, vale a pena deixar. Eu deixei tudo. Eu não deixei meu trabalho, deixei tudo e fiquei com meu filho. Ele faz 2 horas todos os dias de terapia. Teve outras antes também, que eu ficava 1 hora. Você pensa às vezes que você está ali, você está sem fazer nada. Não, você está ali e vai ter, sim, os resultados. Hoje, meu filho teve muitas vitórias. A gente também tem que buscar e tá vendo as vitórias. Matheus não era social. Hoje ele é ao contrário. Eu que não tô tão social mais e ele tá muito mais social. Ele não gostava de festa, ele adora festa. Ele não gostava de gente, ele adora gente. Então, assim, vai amadurecendo? Vai amadurecendo. Eu estou dizendo isso não só para autismo, estou dizendo para qualquer deficiência. Outras condições atípicas. Qualquer condição, sabe? Até o TDAH também, sabe? Então, a terapia, quanto mais cedo, melhor. E sempre vai ser nunca vai ser perda de tempo, sempre vai ser a melhor decisão aí para melhora, e tem melhora sim. A gente teve muito ganho com isso. Que bom. Doutora Letícia, uma coisa que é muito importante a gente deixar aqui, vamos fazer um bate-bola, porque o nosso projeto é Educação em Saúde, Sinais Precoces. Exatamente. Não podemos encerrar. Na minha cabeça já. Não podemos encerrar. Não podemos deixar de falar sem isso, falar né? sobre isso. Então, na verdade, assim, eu acho que o mais importante é realmente educação em saúde. Isso é fundamental. Eu acho que é isso que está fazendo com que a gente receba essas crianças mais cedo, né? Porque a informação está aí, está sendo difundida, e é muito importante a gente ter esses espaços para poder espalhar mesmo a informação, né? E aí, realmente, para que essas crianças cheguem mais cedo, porque que você estava falando, né? É intervenção, né? O que trata os sintomas, enfim, não é medicação, né? É intervenção, né? É estímulo, é ganho. Então, assim, o que a gente tem que observar, né? Eu falo sempre, naquele bebê, algumas coisas eu já notei, né? Já pontuei aqui. Então, é isso, assim, é um bebê que às vezes é pouco responsivo, que não faz um contato visual, né? Tô falando isso, que não responde, às vezes, ao nome, né? Sim. Que não faz gestos. Às vezes, uma criança com 1 ano que não aponta, né? Ali com 8, 9 meses que não faz imitação. Que não puxa a mãe para poder mostrar alguma coisa. Que não vira um rosto quando vai, né? Tipo assim, olha aqui, né? Vira o rosto. O cachorro late, a porta bate. Exatamente. O que você até apontou da cadeirinha, né? Ficava ali, não, tipo, você trazia interesse, não tinha um interesse, né? Em brinquedos, em pessoas, né? Eu falo que o bebê humano, ele, com desenvolvimento típico, ele é muito interessado em pessoas. Você tá na fila do supermercado, chega alguém do lado, ele tá ali, sorrindo, isso aí. Então, assim, se é um bebê que não tem essas habilidades, não tem interesse em outras pessoas, é um sinal de alerta, né? É um bebê muito irritado, muito irritadiço, que é irritado por tudo, chora com tudo, chora se tá quente, chora se tá frio, se você botou num berço assim, ou o contrário também, eu sempre falo, são os extremos, né? Aquele bebê que fica ali, que não demanda a atenção de ninguém, né? Porque o bebê, ele quer colo, ele quer, não tô falando do excesso, mas também da falta, né? Aquele bebê que fica por horas no berço. Tô falando de uma criança menos de 1 ano. Você vai lá, limpa que fica 2, 3 horas e fica ali. Viajando. Ou pega um brinquedo, fica ali no detalhe do brinquedinho, que tem um brincar não funcional. Então, assim, eu acho que esses são hoje, alertas alguns sinais de alerta. E crianças, às vezes, que têm atrasos também motores, que a gente sabe que hoje em dia, isso já foi estudado, que as crianças têm dispraxia, dificuldades motoras ali, né? Então, uma criança que está demorando um pouco mais, com esses outros sinais, mas que ainda assim não engatinha, não tá demorando um pouco para andar, além desses sinais, a gente também fica alerta. Eu gosto muito de chamar a atenção também sobre a forma do brincar, né? É uma criança que procura sempre se isolar para brincar, que brinca de uma maneira não funcional. Isso. A gente tem mania muito de falar sobre, não mania, mas hábito de falar sobre as cores. Uma criança que separa por cores, é uma criança que separa por objetos, que enfileira muito, que pega o carrinho, ao invés de fazer o vum, 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 vai ficar ali brincando fica interesses por parte de objetos, né? Às vezes pega um carrinho que tem uma portinha, aí ele fica, abre e fecha a portinha, fica ali, ou vira a rodinha, né? Ou pega um brinquedo de encaixar e foca num pedacinho daquele brinquedo, não entende o contexto todo, né? A funcionalidade toda daquele brinquedo. Eu já vi pegar uma bola, ao invés
invés de brincar de arremessar, de chutar, ficar lambendo a bola. Isso. Então, isso também Isso não aí, é o perfeito. habitual dentro do brincar, né? Então, a gente precisa estar atenção àquele aspecto. Eu acho importante a gente falar que é a perda de alguma habilidade já adquirida, isso pra gente é uma coisa que fala. Isso é um grande sinal de alerta. Claro, tem as estereotipias, mas antes que Isso elas às vezes vai aparecer um aconteçam... pouquinho mais à frente. Antes que elas aconteçam, outras coisas já apareceram. Uhum. Então, assim, fica atenta àqueles movimentos rotatórios. É. É uma criança que fica girando o tempo todo aleatoriamente, porque eles brincam de girar. Eles adoram brincar. E por algumas fases a criança pode ter Isso. algum comportamento estereotipado, né? Sim. E isso não tá... A gente só lembrar que... a que gente nem tem toda que ter criança que fica conjunto de girando. sintomas, né? Isso. A gente tem que ter todo um conjunto. Uma coisa isolada não fecha diagnóstico, Sim. né? Porque senão, né, a gente também Pelo fica... amor de Deus, a gente e vai lotar os consultórios e de infelizmente mães preocupadas e acontece, desesperadas. né, ainda acontece mais o subdiagnóstico do que o diagnóstico em excesso. Sim. Mas a gente sabe que tem crianças que infelizmente não são bem avaliadas e que chegam com diagnóstico e que na verdade não tem, assim, né? Então a gente também tem que ter o cuidado de não olhar tudo Sim. como estando dentro do espectro, porque a gente tem critérios e a avaliação, eu ressalto isso, tem que ser criteriosa, não Sim. é bater o olho, olhou e é autista, né? Ele não é gira, assim gira, que gira, se faz gira, diagnóstico. Ou ele não abraça. Não é assim né? que se faz Então, diagnóstico. justamente. A gente precisa ter, idealmente, uma avaliação multidisciplinar. A gente ter avaliação dessa linguagem por uma fono, independente se a criança é verbal ou não. Existem formas de avaliar a linguagem. A gente ter uma avaliação das habilidades sociais com o psicólogo e do perfil sensorial, das atividades do dia a dia, autonomia com o terapeuta ocupacional. Então, se a gente trabalha em equipe, a gente consegue entender melhor o quadro clínico dessa criança, as deficiências dessa criança, as qualidades das habilidades que essa criança apresenta, para aí sim fechar um diagnóstico. E por último, eu vou puxar a sardinha um pouco pro meu lado, claro. Mas o que acontece? No primeiro ano de vida, a criança vai todo mês no pediatra. Ela Gente, é do pediatra, primeiro pro né? segundo ano, a criança some. A criança só vai quando fica doente ou só vai se tem dúvida na vacinação e não é assim. Do primeiro ao segundo ano de vida, em geral, a gente precisa ainda dessas consultas trimestrais, porque é nesse momento que muitas coisas afloram. É o momento que a gente aplica o MChat. Sabe, é o momento em que se você não tá vendo, a criança fica no limbo. Porque um vai falar assim, vai na fono, o outro vai falar, vai na psicóloga. Nossa, e o fala pediatra, ele tem esse entendimento. Perfeito, Então a gente às vezes precisa, as então eu mães vou puxar chegam. a sardinha. Gente, não deixem de levar os seus doutora. filhos. às Não vezes é a puxar mãe sardinha, chega. não é puxar sardinha. Até porque, né, se você judicializa a questão, né, das terapias e tudo, você tem que ter o acompanhamento pelo menos de 6 em 6 meses com o neuropediatra, Não tem jeito. com o pediatra, do avanço ou da regressão daquela criança. Isso eu falo dos típicos e dos atípicos, porque você vai alimentando ali a ação judicial da necessidade do acompanhamento terapêutico e que você é uma mãe mas assim, um responsável, Sim. né? O responsável que tá levando a sério aquela terapia. Uhum. Você não tá brincando com as horas que o plano de saúde está te Uhum. dando. Com Né? certeza. Isso aí é uma veracidade, é uma boa fé judicial, que você tem aquele direito, você goza daquele direito e você não está brincando com as horas do plano de saúde. Ele está te reembolsando, ele tá te pagando, aliás, ele está pagando o terapeuta e você está realmente tratando o seu filho. Satisfeito Sim. com o trabalho. Né? Claro, vai chegar a esperança, né, que com as terapias elas vão diminuindo a necessidade à medida que aquela criança, aquele ser humano ali vai crescendo, né? Ou ela vai se adaptando, ou a sociedade, né? Ela vai se equalizando. Ela vai precisar, de repente, de uma sessão de psicologia, também, né? Assim, uma sessão de psicologia, né? Mas é importante, sim, o responsável, realmente, pelo menos, né? De 6 em 6 meses, fazer esse acompanhamento com os relatórios, Sim. né? Bem pautados. Você tem os direitos, mas você tem que comprovar, Sim. né? Uhum. Documentação, que eu oriento, né? Que seja com CPF na nota,
né, dos alimentos que usa, das receitas que faz, tudo comprovado, é muito mais fácil você... Sim, verdade. Não é brigar, mas assim, né? E realmente você tem aquele direito. E a questão do pediatra, que a gente fala, né? Que é por isso que é importante. Eu sempre falo, tem um pediatra para chamar de seu. Sim. Né? Por quê? Porque realmente a criança tem... A gente brinca, né? Aquela criança tem dono, tem alguém que tá olhando por ela, que tá acompanhando. Porque às vezes se você também vai cada hora num pediatra, você não tem aquele acompanhamento. Como que essa criança tava? Ele tava bem até aqui, por que ele não andou até aqui? E às vezes a criança ainda não chegou no diagnóstico. Então, ela precisa... Ela não entrou na escola ainda, às vezes uma criança de 1 ano, que a gente tem, né, esse olhar dos educadores infantis, né? E o pediatra, que está atualizado, que sabe acompanhar desenvolvimento, ele é fundamental como um identificador precoce aí, né? Porque ele tá acompanhando aquela criança, ele tá vendo como que ela tá se comportando, e se atrasa alguma coisinha, já acende ali um sinal de alerta para uma intervenção precoce. E o pediatra exatamente, é quem realmente tá ali na linha de frente, né? Junto com a família. Às vezes antes dessa criança entrar na escola, antes dela ter outros sinais mais evidentes, né? Bom, pessoal, é isso. Eu espero que esse podcast chegue ao maior número possível de pessoas. Por favor, encaminhe. Lembre-se, o nosso objetivo é educação em saúde. A gente quer ajudar as pessoas. Vocês encontrarão a Priscila na rede social dela. Depois eu vou deixar por escrito. Doutora Letícia Leal não está nas redes sociais, mas vocês encontram, né? Ela faz consultório particular, atende no hospital universitário. Vocês encontrarão o nome dela, Letícia Leal Miranda. Letícia Leal Miranda Bissoli. Joia, vocês encontrarão o nome dela no Google, né? Numa necessidade, busque orientação. É a neuropediatra dos meus filhos, amo de paixão. E a minha amiga Khadija, muito obrigada por estar aqui contribuindo. Pela oportunidade de estar passando aí para as mães. E o que precisar, estou aqui de novo. Joia.